Carolina, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma coisa excepcional, foi uma situação que jamais ocorreu no Brasil. Nós estamos vivenciando exatamente a aplicação de uma lei nova de 2021, que é a dos crimes contra o regime democrático, o Estado Democrático de Direito. E o Supremo Tribunal Federal resolveu, então, encampar essa jurisdição, né? Talvez dada a excepcionalidade do caso, e resolveu receber todos os processos e dar o processamento devido. Então, o Ministério Público Federal, nesse ponto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal definiu essa jurisdição universal, não tem o que fazer a respeito desse tema, porque a última palavra sempre é do Supremo Tribunal Federal. Fixada a competência universal, cabe a nós, Ministério Público, tomar umas providências devidas a respeito, dos atos que foram praticados no dia 8, os atos antidemocráticos. E a nossa preocupação primeira foi em relação aos presos, Aquelas pessoas que estavam presas tinham que receber uma acusação imediata para ter respeito à lei, exatamente, tem prazo. As pessoas estavam presas, então o Ministério Público resolveu dar prioridade à denúncia dessas pessoas. E assim fizemos. Hoje estamos ultrapassando mais de 1.000 denúncias, e estamos partindo por outros pontos de investigação. Outros pontos de investigação que eu digo porque nós fracionamos a nossa investigação em núcleos. Os núcleos dos licitadores, o núcleo dos executores, o núcleo das autoridades que tenham, por um acaso, se abstido de tomar devidas providências a respeito do caso, e o núcleo dos financiadores. Estamos superando esses dois primeiros núcleos. E estamos com investigações também nesses outros dois, mas a prioridade era em relação aos acusados presos. Agora, o senhor comentou as autoridades. Desde o ano passado, durante a campanha eleitoral, a gente vê que tiveram muitos alertas, tanto do Ministério Público quanto de setores do Judiciário, com essa preocupação de que houvesse depredação de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse derrotado nas eleições. Então, era meio que todo mundo sabia. E ainda assim aconteceu. Queria saber do senhor, na avaliação do senhor, o que aconteceu? Qual foi esse apagão? De quem é a culpa? É isso que nós estamos investigando em relação a essas autoridades. Quais foram as atitudes tomadas? Porque a situação toda era de segurança pública. Então temos que ver se a segurança pública funcionou ou não funcionou. E por que, caso não tenha funcionado, deixou de funcionar. Se a segurança pública estivesse agido devidamente, se chegaria a esse ponto do que ocorreu na Praça dos Três Poderes no dia 8 ou não. Então, o ponto da investigação em relação a essas autoridades vai revelar exatamente isso, Carolina, para ver o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, e se foi exatamente uma questão de inabilidade tática, uma inabilidade administrativa, ou se ocorreu exatamente uma conivência a respeito dos atos praticados no dia 8.